Hoje a gente vai analisar a queda livre e lançamento vertical, que são dois movimentos retilíneo uniformemente variados, como o anterior que nós vimos, só que agora a direção é vertical, então a gente tem a ação da gravidade. É a única diferença para o movimento estudado anteriormente, ok? Qual a diferença entre queda livre e lançamento vertical? Na queda livre, o corpo é abandonado, ele não tem velocidade inicial, a velocidade inicial dele é zero. Então, abandonar, deixar cair, soltar, tudo isso indica um movimento de queda livre. Ele cai acelerado exclusivamente por efeito da gravidade, ou seja, quem atua sobre o corpo e faz com que ele tenha uma aceleração é a força da gravidade. Já no lançamento vertical, o corpo é lançado para baixo ou para cima. Neste caso, ele tem uma velocidade inicial e a aceleração sofrida por ele também será da gravidade. Então, a única diferença da queda livre para o lançamento vertical é que no lançamento vertical a velocidade inicial é diferente de zero. Para ambos os movimentos, a gente vai desprezar a força de atrito com o ar, que é a força de resistência com o ar. Assim, esses movimentos serão retilíneos com aceleração exclusiva da gravidade, ou seja, eles são casos particulares do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos usar as mesmas equações que nós usamos na aula anterior, que foi de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, vamos analisar o movimento de queda livre. Nesse caso, o corpo é abandonado, ou seja, a velocidade inicial dele é zero e a aceleração é exclusiva da gravidade, que é uma aceleração vertical orientada para baixo. Essa aceleração vai fazer com que o corpo, inicialmente sem velocidade, vá aumentando sua velocidade durante a queda até imediatamente antes de tocar o solo, ele terá uma velocidade final. Esse movimento é acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentar. As outras grandezas envolvidas são o tempo que ele leva para cair, que é o tempo de queda, e a altura de onde ele caiu, que é a altura de queda, que aqui vamos chamar de espaço, é o espaço percorrido pelo corpo durante a queda. Como é um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos usar as mesmas equações que vimos na aula anterior. A equação da velocidade, a equação do espaço e a equação de Torricelli. Primeiro, para a velocidade. Nós vimos que o corpo ele vai aumentando a velocidade durante a descida até imediatamente antes de tocar o solo ele ter uma velocidade chamada de velocidade final ou velocidade ao tocar o solo. Essa velocidade depende de quê? Do tempo de queda. Como aqui a velocidade inicial é igual a zero, usando a função horária da velocidade v igual a v0 mais at, vamos trocar, no lugar da aceleração, vamos colocar a aceleração da gravidade, que é a aceleração desse movimento. E como v0 é igual a zero, nós vamos ter essa função escrita como v igual a g vezes t, ou seja, a velocidade ao tocar o solo vai depender de quê? Apenas da gravidade do tempo de queda. Essa velocidade é diretamente proporcional ao tempo de queda. Isso significa que se levar mais tempo, a velocidade será maior. E o gráfico V por T é igual ao do movimento retilíneo uniformemente acelerado, com velocidade inicial igual a zero e aumentando à medida que o tempo vai passando. A área desse gráfico nos dará o ΔS, que neste caso do movimento de queda livre é a altura de queda. Então, se eu tenho o gráfico da velocidade, eu posso calcular a altura calculando a área do gráfico. Para a altura, vamos lembrar que a altura de queda do corpo é o ΔS do movimento na horizontal, ou seja, o S menos S0, que é igual a ΔS, será a altura que o corpo terá percorrido durante um certo intervalo de tempo. Assim, a gente pode usar a função horária da posição ou do espaço, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de GT ao quadrado. Lembrando que aqui a aceleração foi substituída pela aceleração da gravidade, que é a aceleração desse movimento. Como aqui o meu espaço inicial é igual a zero, porque pouco me importa a altura que tem daqui até o infinito,
eu vou usar somente o espaço final, que é a altura de onde o corpo caiu. Então, S0 vai ser igual a zero, como a velocidade inicial também é nula, nós não vamos ter essa parte da equação aqui. O que sobra para eu calcular a altura, S é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Ou seja, a altura de queda depende do quadrado do tempo, é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Essa equação denota que a altura percorrida depende do quadrado do tempo, como a gente já falou. Assim, o gráfico altura por tempo, ou S por T, será uma parábola, como é esperado em qualquer movimento uniformemente variado. Essa parábola terá a concavidade voltada para cima, já que a aceleração, que é a da gravidade, é positiva, e essa parábola estará saindo do vértice, já que a velocidade inicial é igual a zero. Então, nós vamos ter o gráfico do espaço sempre com esse aspecto. Lembrando que o referencial adotado de altura foi para baixo, ou seja, o ponto de onde ele caiu até o solo, aqui eu tenho espaço inicial igual a zero, e até o solo eu tenho a altura total de queda, que seria medida aqui no gráfico. Ao aplicar essas equações, é comum a gente aproximar a gravidade na superfície da Terra para 10 metros por segundo ao quadrado. Se for considerada uma situação na Lua ou em outro planeta, a gravidade vai assumir outro valor, que será daquele local. Quando não conhecemos o tempo de queda, podemos calcular qualquer uma dessas grandezas envolvidas no movimento de queda livre usando a equação de Torricelli. Se eu quiser calcular a velocidade ao tocar o solo, eu tenho que conhecer a altura. Se eu quiser calcular a altura, eu tenho que conhecer a velocidade ao tocar o solo. Ou seja, uma grandeza vai depender da outra para que eu possa usar essa equação, já que neste caso não conhecemos o tempo de queda. O lançamento vertical para cima. Aqui, diferente da queda livre, o corpo tem que ter uma velocidade inicial diferente de zero. Por quê? Porque senão ele não vai subir. Então, a gente tem uma velocidade inicial diferente de zero, esse corpo vai subir e vai descer, vai subir até uma altura máxima, vai parar e vai retornar ao solo. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Essa daqui é a altura máxima atingida por ele. Ele tem um tempo de subida e tem um tempo de descida. Como esse movimento é feito contra a gravidade, nós vamos considerar a gravidade como negativa, ok? Como essa velocidade inicial é para cima, nós vamos considerar a gravidade como negativa para facilitar, senão a gente teria que considerar a velocidade inicial como negativa, já que nós temos sentidos contrários aqui para a velocidade e aceleração. É mais fácil a gente considerar a aceleração como negativa. Como o corpo vai subir, atingir uma altura máxima e descer, ele terá um tempo de subida, uma altura máxima e um tempo de descida, como a gente já viu anteriormente. O tempo de subida é mais facilmente determinado utilizando a função horária da velocidade. Por quê? Porque no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é igual a zero. Se a gente utilizar essa equação, V igual a V0 menos GT, como a velocidade final é igual a zero, a gente terá zero é igual a V0 menos GT. Isolando o T num dos membros, nós teremos que o tempo de subida será a velocidade de lançamento dividido pela gravidade. Fica mais fácil para calcular. Mas isso não te impede de utilizar a equação horária do espaço, como a gente vai ver daqui a pouco. O tempo de descida será igual ao tempo de subida desde que o corpo retorne à posição de lançamento. Uma observação muito importante: o tempo de subida só é igual ao tempo de descida desde que o corpo retorne à mesma posição de lançamento, ok? Por exemplo, se a gente lança ele do solo e ele retorna para o solo, se a gente lança de um telhado e ele retorna para o telhado, nesse caso, o tempo de descida será igual ao tempo de subida, para calcular o tempo total de permanência no ar, ou tempo de voo,
a gente vai multiplicar o tempo de subida por 2. Mas se o corpo for lançado a partir de uma altura qualquer, por exemplo, de um telhado para cima, e finalizar o seu movimento no chão, o tempo de descida vai ser maior que o de subida. Neste caso, a gente só pode usar a função horária do espaço, considerando a posição final, que é o chão, a posição inicial, que é a altura de onde ele foi lançado, a velocidade de lançamento, aí vamos determinar o tempo total de permanência no ar. Para determinar uma posição qualquer durante o movimento, a gente pode usar a função horária do espaço. Aí a gente vai calcular onde o corpo está em determinado instante do movimento. Eu também posso usar essa equação horária do espaço para determinar a altura, desde que no lugar do tempo eu use o tempo de subida. Para a altura máxima, além da função horária do espaço, usando o tempo de subida, nós também podemos usar Torricelli. Aliás, fica até mais fácil. Por quê? Como o v, que é a velocidade final, lá na altura máxima, é igual a zero, nós teremos aqui, substituindo na equação, zero é igual a v0 ao quadrado menos 2g ΔS. Logo, o ΔS será v0 ao quadrado dividido por 2g. Fica muito mais fácil para calcular a altura máxima dividindo o quadrado da velocidade de lançamento pelo dobro da aceleração da gravidade. O gráfico altura pelo tempo, ou S por T, como a função horária do espaço é uma função de segundo grau, será uma parábola, agora de concavidade voltada para baixo, uma vez que a aceleração da gravidade é negativa. Então, nós teremos aqui ó, o espaço inicial, que é a altura de onde o corpo foi lançado. Esse movimento é inicialmente retardado, está se aproximando do vértice da parábola. Neste ponto aqui, a gente tem a inversão do movimento, ou seja, é a altura máxima. Aí o movimento vai retornar, o corpo vai retornar ao solo e terá um movimento acelerado durante a descida. Então, esse aqui é o tempo de subida, é o instante da inversão, e essa daqui é a altura máxima. Essa concavidade será voltada para baixo porque a aceleração da gravidade é negativa. O gráfico da velocidade pelo tempo para o lançamento vertical será uma reta inclinada, já que a função horária é uma função de primeiro grau. Só que aqui, diferente da queda livre, que a gente tinha uma velocidade inicial igual a zero, então o movimento era o tempo todo acelerado, nós temos uma velocidade inicial diferente de zero. Durante a subida, essa velocidade vai diminuindo até que na altura máxima ela atinge um valor igual a zero e depois, durante a descida, essa velocidade será negativa, por isso esse gráfico passa para baixo aqui. Então, o gráfico do lançamento vertical para cima vai ser uma reta interrompendo aqui, interceptando aqui o eixo do tempo. Nesse instante, a velocidade será igual a zero, significa que esse é o tempo de subida. E depois essa reta vai continuar para identificar a velocidade na descida, que é negativa, já que o sentido é contrário à velocidade de lançamento. No lançamento vertical para baixo, a diferença que existe em relação à queda livre é que agora a gente vai ter uma velocidade inicial de lançamento, ou seja, o corpo vai ser jogado de uma altura qualquer para baixo. Então, vamos usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado sem simplificação, já que agora nós teremos velocidade inicial em todas as equações, certo? É importante ter atenção para o referencial adotado. Na queda livre, a gente orienta o referencial para baixo, ou seja, a aceleração da gravidade é positiva. No lançamento vertical para cima, ela é negativa. Então, se tivermos mais de um movimento envolvido no mesmo problema, a gente tem que usar o mesmo referencial para todos. E o mais fácil é movimento para baixo, aceleração da gravidade positiva, movimento para cima, aceleração da gravidade negativa. Ok?